A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. E chegamos ao final, a última lição desse terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2024, da classe dos adultos, e já agradecendo a você que nos deu um voto de confiança em nosso trabalho. O tema foi o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. A lição de hoje, a nossa última lição, é a lição 13. Esté, a portadora das boas novas. O texto áureo nos diz assim: E para os judeus houve luz e alegria e gozo e honra. Esté, capítulo 8, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esté, capítulo 8, do versículo 4 ao 8, capítulo 9, versículo 29 ao 31 e capítulo 10, do versículo 1 ao 3. Objetivos da lição: explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei. Discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo e conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. A introdução na revista nos diz assim: o drama dos judeus nos dias do rei Assuero estava chegando ao fim. O rei editou um decreto concedendo o direito de defesa para as comunidades judaicas de todas as províncias persas. Esté agiu como difusora de boas novas e Mardoqueu foi engrandecido em todo o império. A palavra-chave é boas novas. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa no grupo da sua igreja, do WhatsApp, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro: o pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Subtópico 1: a humildade de Esté e sua súplica. Assuero foi devidamente informado da gravidade do decreto, redigido por Amã e assinado com seu anel. No dia 13 do 12º mês, o mês de Adar, entre fevereiro e março de nosso calendário, os inimigos dos judeus poderiam matá-los em todas as 127 províncias do extenso Império Persa. O que poderia ser feito para evitar esse extermínio em massa? De maneira reverente e com toda a humildade, Esté suplicou ao rei que revogasse sua ordem, pondo fim ao intento de Amã. Assuero fez ver à rainha que já havia tomado as medidas que estavam ao seu alcance, como o enforcamento de Amã, mas que não poderia revogar o decreto assinado. Havia ainda um desafio para os judeus: confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Após a execução de Amã, os judeus ainda enfrentavam um decreto genocida que exigia a aniquilação total de todos os homens e mulheres e crianças. Aparentemente, após os eventos de Esté capítulo 8, versículo 1 ao 2, Mardoqueu e Esté esperaram por um período de cerca de 2 meses para ver se o rei descobriria alguma maneira de reverter uma lei irreversível. É como sabemos que se passou 2 meses, quando você lê Esté, capítulo 3, versículo 12, a mãe escreveu no dia 13 do primeiro mês. E em Esté, capítulo 8, versículo 9, se passou mais de 2 meses. Além disso, está no 23º dia do terceiro mês. Isso está a menos de 9 meses da data em que o decreto original de Amã estaria em vigor. Agora, o versículo 8 e 9,
9 do capítulo 8, assim chamaram os escrivãs do rei, e naquele tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, do 23º dia, estamos agora no mês de Sivan. Então, cerca de 2 meses, 70 dias, na verdade, se passaram entre Esté capítulo 8, versículo 2 e 3. Aqui está o que deve ter acontecido. Amã é morto no final do capítulo 7. Mardoqueu é homenageado no capítulo 8, versículo 2, e todos vão para casa felizes, pensando que o rei tem bom senso o suficiente para pensar em uma maneira de salvar os judeus da aniquilação. Assuero professou em sua incapacidade de mudar a lei. 2 meses se passaram e nada é ouvido por meio de um decreto real. Esté e Mardoqueu e os judeus começaram a se preocupar. Então, finalmente, Esté decide ir diante do rei novamente. Ela aparentemente vai diante dele sem ser convocada no versículo 3. E no versículo 4 nos diz que ele novamente estende seu cetro para ela. Ele novamente poupa a sua vida e, ao fazê-lo, permite que ela faça seu pedido. Esté entra diante do rei mais uma vez e se prostra diante dele, em um apelo apaixonado por todos os outros que precisam estar sob um novo decreto de proteção. Subtópico 2. Segurança jurídica. Apesar de todos os aspectos tirânicos, autoritários e excêntricos dos reis da Pérsia, como o próprio Assuero, havia um limite para suas ações. O império da lei dos Medos e Persas, Dário, pai de Assuero, viveu uma experiência parecida e não violou a norma. Mesmo estimando muito a Daniel, não pôde livrá-lo da cova dos leões. Em qualquer nação, todos devem estar sujeitos às leis. Jesus deu-nos esse exemplo. Em países democráticos como o Brasil, todos os aspectos da vida pública e privada são regrados por um ordenamento jurídico sob uma Constituição que a todos vincula. Isso é necessário para que haja previsibilidade e segurança jurídica. Nenhuma pessoa ou poder está acima da Constituição Federal. Ninguém pode agir de modo a violá-la. As alterações constitucionais possíveis somente pode ser feita pelo parlamento, onde atuam os representantes eleitos pelo povo. Essa, pelo menos, é a moldura constitucional. Oremos pelas autoridades de nosso país. As leis dos medos e dos persas eram conhecidas por serem super rígidas e imutáveis. Quando o rei decreta uma lei, não havia volta. Nem mesmo o próprio rei podia mudar o que ele havia decidido. Isso significava que todo mundo, incluindo o rei, tinha que pensar muito bem antes de tomar qualquer decisão legal. Imagina que uma lei fosse como uma promessa que você não pode quebrar, não importa o que aconteça. Se o rei dissesse que algo tinha que ser feito, mesmo que depois ele mudasse de ideia ou percebesse que era uma má decisão, ele não podia simplesmente desfazer a lei. Um exemplo famoso disso está na Bíblia, no livro de Daniel. O rei Dário, pressionado por seus conselheiros, fez uma lei que proibia as pessoas de orar a qualquer Deus que não fosse ele durante 30 dias. Quando Daniel continuou orando ao seu Deus, Dário não teve escolha a não ser jogar Daniel na cova dos leões, mesmo não querendo fazer isso porque a lei não podia ser mudada. Então, basicamente, as leis dos medos e dos persas eram como garras de ferro, sem margem para arrependimento ou mudanças, e todo mundo tinha que seguir à risca, independentemente das circunstâncias. Subtópico 3. O direito de defesa. Assuero não podia revogar seu decreto, mas emitiu outro, uma espécie de contra-ordem, que permitia aos judeus exercerem seu direito de defesa diante de seus inimigos no dia assinalado no decreto anterior. O texto nos faz entender que havia em todo o reino grupos sistematicamente hostis aos judeus. Não era, portanto, uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu muita alegria entre os judeus e temor em todos os povos. Muitos chegaram a se tornar
judeus. No dia da pretendida matança, aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos. Os judeus se assenhoraram deles, inclusive ajudados pelos nobres e todos os maiorais das províncias, que haviam ouvido falar de Mardoqueu e temiam. Somente na cidadela de Suzã foram mortos 500 homens, incluindo os 10 filhos de Amã. 75.000 em todo o reino persa. No dia seguinte, mais de 300 mortos na cidade de Suzã. Esther sabia que a lei não podia ser revertida, então o que ela propõe é uma outra lei que anula a primeira lei. Isso parece um pouco tolo de governar um país fazendo leis que contrariam a outras leis. Que bagunça seu sistema legal deve ser se isso acontecesse? Com muita frequência, mas era assim que eles faziam as coisas. Podemos novamente dizer, pela linguagem jurídica excessiva, que esta pode ser uma citação direta do edito dos livros da história persa. Os termos legais e os métodos pelos quais a lei saía são muito semelhantes aos termos e métodos legais que Amã usou. A única diferença nos métodos é que aqui há uma ênfase no uso dos cavalos reais. Isso mostra ao império que o rei está por trás dessa lei. Mas, embora os termos legais e os métodos sejam semelhantes, a lei em si não é nada semelhante ao que Amã havia permitido. Amã havia criado o que poderia ser chamado de mate um judeu, dando o direito de qualquer um que quisesse matar e saquear os judeus de se juntar aos militares para fazê-lo. Foi uma trama maligna. Já Mardoqueu, como vemos no versículo 11, escreveu uma lei que simplesmente dava aos judeus o direito de se defenderem se fossem atacados. Eles não podiam provocar, nem podiam partir para a ofensiva para matar seus inimigos. A lei criada aqui por Mardoqueu é muito diferente da lei criada por Amã. Mardoqueu não está se comportando como Amã. Era altamente comum que os súditos persas pudessem se armar. O decreto de Mardoqueu foi o inverso do decreto de Amã. Qualquer um que atacasse os judeus poderiam ser morto. Poderia. Além disso, suas propriedades seriam confiscadas como traidores. Antes de qualquer batalha começar, os judeus celebraram a luz da esperança que Deus deu aos judeus através do novo decreto de Mardoqueu. Lembre-se do tipo de roupa que Mardoqueu vestiu quando o edito de Amã foi emitido? Foi o quê? Saco, certo? O que ele está vestindo agora depois de seu decreto sair? Vestuário real e uma coroa de ouro. E os judeus lamentaram e lamentaram quando o edito de Amã saiu. E como eles se reagem agora? Com luz, com alegria, alegria e honra, no versículo 16. Alegria, alegria, uma festa e um bom dia. Que completa inversão da circunstância. Não apenas um judeu estava em uma posição proeminente de autoridade, mas a ameaça de destruição também havia sido apagada. A missão de Esther está cumprida. Todos os objetivos da missão estão completos. E no final de Esther, capítulo 8, versículo 17, lemos que muitas pessoas da terra se juntaram aos judeus porque o medo, o temor dos judeus veio sobre eles. Você sabe quando as pessoas de Deus vivem como deveriam e como o resultado de acordo com as promessas de Deus. Deus opera poderosamente entre elas, duas coisas acontecem. Primeiro, as pessoas têm temor e segundo, muitas pessoas se unem para seguir a Deus, porque veem que o que está acontecendo não são apenas circunstâncias, e é a mão de Deus em ação entre seu povo. E não é uma simples restauração para os judeus de como eram antes dos planos de Amã. Não, agora eles estão em uma posição muito melhor. Os inimigos que os odiavam estavam fora de cena em menos de um ano. Dois judeus, dois desse povo, Esther e Mardoqueu, estão em posição de autoridade suprema e farão com que seu povo seja tratado com equidade. Provérbios 11:10 nos diz o quê? Quando vai bem,
com os justos a cidade se alegre quando os ímpios perecem a gritos. E é exatamente isso que vemos aqui nessa parte do livro de Esther. Os judeus deixaram de ser um povo caçado para ser um povo favorecido por causa de Esther e Mardoqueu. Aqueles que haviam sido maltratados e impotentes para fazer qualquer coisa a respeito, agora detinham todo o poder. O rei, a rainha, o primeiro-ministro e todos os funcionários do governo estavam do lado deles. O rei recebeu a notícia de que os 10 filhos de Amã, junto com outros 500 homens da cidade de Suzã, haviam sido mortos. Então você vê o rei Agag sendo permitido viver. No final do capítulo, Agag é morto pelas mãos de Samuel, mas aparentemente não nos é dito como alguns dos filhos de Agag escaparam, porque 600 anos depois encontramos Amã, o Agagita, e seus 10 filhos, os inimigos históricos dos judeus e de tudo que é de Deus. Bem, agora Amã foi morto e seus 10 filhos com ele. E o nome de Amaleque foi apagado para sempre, assim como Deus prometeu. Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo que demore 600 anos. Se Deus faz promessa a você, observe. Agora, veja que interessante os nomes dos filhos de Amã. Veja essa lista de nomes, algo muito interessante aqui. Ele nomeou seus 10 filhos com nomes de aspectos de si mesmo. Por exemplo, o primeiro, Parsandata. Significado provável é o que busca tumulto ou curioso de problemas. Dalfon, pingente ou gotejante. Aspata, o cavaleiro ou o que recolhe. Porata, significado provável é generoso ou abundante. Provavelmente ele se achava generoso. Adália, significado provável é Deus é justo ou nobre. Aridata, significado provável o que remove a podridão, o que domina o decreto. Pasmasta, o que lança ou lançador de guerra. Arizai, leão ou poderoso. Aridai, o forte ou o exaltado. E Vaisata, o mais forte ou o mais destacado. Então, esses nomes têm origem persas e seus significados refletem alguns casos característicos associados ao poder, força, riqueza. Então, os nomes dos 10 filhos de Amã podem ser vistos como reflexo do orgulho e do ego de Amã. Embora o significado exato de cada nome varie e esteja sujeito a interpretações, muitos dos significados sugerem poder, força e superioridade, características que poderiam estar associadas ao ego e à arrogância de Amã. Amã é retratado no livro de Esté como um homem extremamente orgulhoso e ambicioso. Então, os nomes dos filhos, como o Parsandata, o que busca tumulto, ou Aridai, que é o forte e exaltado, pode ser visto como símbolos do desejo de grandeza de Amã, já que muitas vezes os pais escolhem os nomes que refletem seus próprios ideais e aspirações para os filhos. A ideia de poder e grandeza presente no significado dos nomes podem assim refletir o orgulho exagerado de Amã e seu desejo de perpetuar esse legado de força e domínio através das suas descendências. A queda de Amã foi completada. Não apenas ele está morto, não apenas seu plano de aniquilar o povo judeu falhou miseravelmente, mas agora todos seus filhos também estão mortos. E a quem ele arrogantemente nomeou com base em aspectos de si mesmo. O orgulho de Amã levou à sua grande queda. O rei veio até Esté e, mais uma vez, usando as mesmas palavras que usaria várias vezes antes, perguntou o que mais ela gostaria que ele fizesse por ela. A resposta de Esté pode surpreender você. Você pode ficar tentado a pensar em Esté como uma jovem suave, mimada e sobrinha, mas Esté sabia o que precisava ser feito. Ela que corajosamente arriscou a sua vida 2 vezes agora em nome de seu povo, estava disposta
disposta a ir além para garantir a sua sobrevivência. Ela pediu duas coisas. Ela pediu que o rei permitisse que os judeus tirassem um segundo dia para terminar o trabalho que havia começado na cidade de Suzã e se livrassem dos últimos de seus inimigos. E então ela pediu também que Assuero pendurasse os filhos de Amã, agora mortos em postes, em lanças, assim como fizera com Amã. E esse pedido pode soar meio vingativo. Eles não são, eles são justiça. Os inimigos que seriam mortos no segundo dia eram provavelmente aqueles que atacaram os judeus, mas escaparam da espada dos judeus. Eles estavam apenas limpando o negócio inacabado. E os filhos de Amã já estavam mortos por causa do ataque ao povo judeu no início do dia. Então, eles penduraram nos postes, não os machucariam mais. Essa ação foi uma maneira de dizer publicamente o que esses homens e seu pai representavam nunca mais será permitido. Era uma forma de evitar que isso acontecesse novamente, para que ninguém mais tivesse que morrer. E lembre-se de algo que eu disse em um vídeo passado. Era o costume do povo persa pendurar numa estaca os seus inimigos, os mortos. Esse era o costume, não enforcar. Era uma forma de evitar que isso acontecesse, isso não acontecesse novamente, para que ninguém mais tivesse que morrer. Foi justiça para a família do homem que planejou a destruição dos judeus e que tentou realizá-la mesmo depois de sua morte. A sinopse do tópico primeiro diz assim: a rainha Esther suplica humildemente a segurança jurídica para exercer o direito de defesa. Tópico 2. A rainha Esther escreve boas notícias para o seu povo. Subtópico 1. A comemoração dos judeus. No dia 14 do 12º mês foi de grande festa para os judeus de todo o Império Persa. O sentimento de alívio pelo grande livramento tomou conta do povo judeu e precisava ficar marcado. Mardoqueu registrou os fatos e escreveu cartas para os judeus de todas as províncias, instituindo uma festa comemorativa, a festa do Purim. Amã havia lançado sorte para matar os judeus no dia 13. Agora, no dia 14, seria estabelecido como um dia de festa, um feriado nacional a ser inscrito na história judaica, para comemorar o livramento que Deus dera ao povo judeu. Quando toda a matança dos inimigos acabou, os judeus comemoraram com um dia de festa. O restante desse capítulo nos conta alguns detalhes sobre esta festa. Por um lado, é comemorado em dias diferentes pelo povo do campo e não pelo povo da cidade. No campo era no dia 14 do mês, mas na cidade era no dia 15. Os mesmos dias em que teriam sido aniquilados e exterminados, eles transformaram aqueles dias de tristeza e luto em alegria e celebração para reconhecer a mudança dos eventos. A segunda coisa que sabemos é que, de acordo com o versículo 26, a celebração era conhecida como a festa do Purim. Isso ocorre porque comemora a maneira como Amã originalmente criou esse dia, como um único dia de sorte em que seu plano teve sua maior chance de sucesso. Se você se lembra, no capítulo 3, versículo 7, disse Amã que lançou sorte. Diríamos que ele jogou dados sobre o calendário até que o número da sorte chegasse no dia de sorte do mês da sorte. A sorte de Amã acabou quando bateu de frente com a providência e o plano de Deus Todo-Poderoso. A terceira coisa que sabemos sobre essa festa é que Mardoqueu prescreveu de certa maneira, que celebrassem no versículo 22. Eles deveriam se certificar de que o que Deus resgatou de homens maus como Amã não fosse perdido para a fome. Em sua alegria, eles deveriam prestar atenção àqueles que estavam sofrendo ao seu redor e ajudá-los a compartilhar a alegria. Isso deve ser uma mensagem para nós. Quando você estiver aproveitando a vida e se divertindo, espalhe a alegria ao seu redor. Reconheça que mesmo quando você tem motivos para se alegrar, ainda há pessoas feridas perto de você. Então devemos prestar atenção neles.
tente encontrar uma maneira de aumentar a sua alegria. Mas uma coisa, aí presta, mais uma coisa, presta atenção em relação a esta festa. De todas as festas celebradas pelos judeus, esta é a única que foi instituída pelo povo e não por Deus, no versículo 27. Por causa disso, tinha um caráter diferente de qualquer uma das outras festas. E em cada festa instituída por Deus e em cada caso de vitória sobre os inimigos, a celebração resultante não é de autoindulgência, nem mesmo de generosidade e troca de presente. É uma festa de adoração. Essa festa ela é única. Os judeus estavam certos em celebrar a vitória, que a vitória era de Deus e não deles. A vitória foi tão grande e a festa tão grande que eles queriam que durasse para sempre. Eles sabiam que tinham que voltar à vida cotidiana, mas não queriam se arriscar a esquecer o que havia acontecido lá naqueles 2 dias. Então, eles colocaram as coisas em movimento para tornar essa celebração uma parte permanente da vida judaica. Subtópico 2. A carta e o decreto de Esté. Depois da primeira carta enviada por Mardoqueu, Esté e o primo escreveram uma segunda carta, confirmando a instituição da festa de Purim, com 2 dias de duração. Era a primeira vez que a rainha Esté se dirigia ao seu povo. Ao sair de sua pena, a instituição da festa estava fundamentada agora em um decreto real. A festa entrou definitivamente no calendário judeu e é comemorada até os dias de hoje. Engraçado, né? O item usado por Amã para tomar uma decisão sobre quando aniquilar os judeus, agora se torna o símbolo da libertação de Deus através das circunstâncias. Seria hoje como dados se tornando simbólicos para a provisão de Deus. O que o mundo usa, Deus pode usar para os seus próprios propósitos. Purim foi estabelecido para celebrar um dia de vitória para os judeus. Deus se manifestou para eles, embora parecesse que foram todos os eventos naturais e as pessoas que levaram a trama adiante. Subtópico 3. A exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia de seu parentesco com a rainha Esté, até a denúncia dos malfeitos de Amã. Esté capítulo 8, versículo 1 diz que foi naquele dia que Mardoqueu compareceu à presença do rei, porque Esté revelou que ele era seu parente. Assuero deu a Mardoqueu o anel que havia dado a Amã, e Esté o pôs sobre a casa do Agagita. Mas ainda não era tudo. Depois da morte de todos os inimigos dos judeus, Assuero engrandeceu ainda mais Mardoqueu, pondo-lhe como o segundo maior do reino, posição que era ocupada por Amã. O relato bíblico encerra com um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo. O propósito de Deus é usar seus servos em todas as áreas da vida. Tudo o que fizermos deve ser feito para a glória de Deus. Então Mardoqueu é ainda mais honrado aqui. Ele recebe a posição e o título que era antes que pertencia ao seu inimigo. Ironicamente, a trama de Amã para destruir Mardoqueu leva Mardoqueu a ganhar tanto a posição quanto a propriedade de Amã. O rei dá seu anel de sinete a Mardoqueu e, junto com ele, a posição de ser o segundo no comando do império. Esté sendo rainha e não tendo uso para a propriedade de Amã, dá também essa propriedade a Mardoqueu. A inversão de papéis entre Amã e Mardoqueu está agora completa. O que Amã havia planejado para Mardoqueu, que era morte e forca, tornou-se o destino de Amã. E tudo que pertencia a Amã agora está nas mãos de Mardoqueu. Nós, como filhos fiéis de Deus, podemos não ser honrados ainda. Satanás ainda pode estar governando este mundo, mas não se desespere. Permaneça fiel e chegará o tempo em que tudo será corrigido e nossa fidelidade a Deus e compromisso com a vida cristã serão recompensados de acordo com a infinita benevolência de Deus. Acontecerá conosco assim como aconteceu com Esté e Mardoqueu. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: a rainha Esté emite uma carta e um decreto para os judeus exercerem o direito de defesa.
Tópico 3. A mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Subtópico 1. Uma mulher notável. Mardoqueu e Esté exerceram um papel de altíssima relevância no Império Persa, principalmente em relação ao povo judeu. Para isso, não foi preciso disputa ou inversão de papéis. Esté chegou ao cargo de rainha sob profundo respeito, obediência e honra ao primo Mardoqueu, que lhe havia criado como filha. Na condição de rainha, soube ser humilde, prudente e muito equilibrada. A forma como se dirigia e honrava Assuero contrastava com a atitude irreverente de Vasti. A firmeza moral de Esté fez dela uma mulher notável. Ela entendeu o propósito de Deus para a sua vida. Como mulheres, temos papéis únicos e poderosos em nossas famílias, em igrejas e comunidades. Quer estejamos criando nossos filhos na fé, apoiando nossos maridos em sua caminhada com Deus, servindo em nossos ministérios locais ou mostrando o amor de Cristo a nossos amigos e vizinhos, temos muitas oportunidades de compartilhar a palavra de Deus com os outros. Enfrentamos desafios únicos, podemos nos sentir sobrecarregadas pelas demandas da vida ou podemos lutar com dúvidas e medos. Nesses momentos é importante lembrar que não estamos sozinhos. Deus nos prometeu que estará conosco todos os dias até o fim do mundo. Podemos orar por nossas famílias, nossos amigos, nossa igreja, o mundo. Por meio de oração, podemos interceder pelos outros e pedir orientação e ajuda de Deus. Irmãs, devemos entender que, como mulheres cristãs, temos um papel único e poderoso na missão de compartilhar a palavra de Deus. Por meio de nossas palavras, nossas ações e nossas orações, podemos influenciar as pessoas ao nosso redor e mostrar-lhes o amor de Deus. Subtópico 2. A banal guerra do sexo. Deus não entra em disputas banais como a tal guerra dos sexos, que visa instilar ódio e aversão entre homens e mulheres. O Criador nos fez macho e fêmea com constituição e papéis distintos, os quais estão claramente revelados nas Escrituras. No final, julgará a todos conforme as leis perfeitas e justas que ele estabeleceu. Deus não é afetado por partidarismo e ideologias sexistas. Por isso, chama homens e mulheres para serem relevantes no mundo. A mulher tem muito a contribuir no reino de Deus e no bem-estar de toda a sociedade. A Bíblia nos mostra que as mulheres têm desempenhado papéis importantes na igreja desde o início. Ao longo da história, vemos exemplos de mulheres piedosas que serviram fielmente ao Senhor e contribuíram significativamente para o crescimento do reino de Deus. De Débora no Antigo Testamento a Priscila no Novo Testamento, as Escrituras nos mostram que as mulheres têm sido valiosas colaboradoras na obra de Deus. É importante ressaltar que a igualdade de gênero não implica uniformidade de papéis, mas sim que cada pessoa, homem ou mulher, tem um papel único e valioso no corpo de Cristo. Subtópico 3. O contexto cristão. Além das mulheres da Bíblia, diversas mulheres exerceram papéis importantes em toda a história da igreja, tais como Catarina von Bora, Susan Wesley, Sarah Calley, Corrie ten Boom e Ruth Graham. No contexto assembleano, Celina Martins Albuquerque, Lina Nystrom, Zélia Brito, Frida Wingren, Signe Carlson, Elizabeth North-Dust, Florência Silva Pereira, Albertina Bezerra Barreto, Ruth Doris Lemos, Wanda Freire Costa, dentre tantas outras, muitas mulheres notáveis permanecem em atuação em solo brasileiro e em todo o mundo. Então, professor, aqui nesse último tópico foi citado algumas mulheres que foram relevantes no mundo, somente um resumo para não ficar muito extenso, vou falar das três primeiras. Catarina Bora foi uma figura importante na Reforma Protestante, nascida em 1499 na Saxônia
Alemanha. Ela entrou para um convento ainda jovem, mas fugiu em 1523, após ser influenciada pelos escritos de Martinho Lutero. Ela se casou com Lutero em 1525, tornando-se uma parceira e apoiadora. Catarina administrou a casa e as finanças da família, além de cuidar de seus 6 filhos e de muitos outros que viviam com eles. Sua habilidade em gestão e sua personalidade forte fizeram dela uma figura respeitada. Catarina é lembrada por seu papel crucial no apoio a Lutero e na promoção das ideias da Reforma Protestante. Susan Wesley, nascida Susana Annesley em 1669, é conhecida como a mãe do metodismo devido à sua influência significativa na formação espiritual de seus filhos, John e Charles Wesley, fundadores do movimento metodista. Ela se casou com Samuel Wesley e teve 19 filhos, dos quais apenas 10 sobreviveram à infância. Susana era uma mulher de oração, disciplina, dedicando tempo diário à educação religiosa de seus filhos e à oração individual com cada um deles. Sua casa enfrentou muitas dificuldades, incluindo incêndios e problemas financeiros, mas ela manteve sua fé e dedicação à família e a Deus. Susana Wesley é lembrada por sua devoção, disciplina e impacto duradouro no cristianismo através de seus filhos. Sarah Poulton Calley foi uma missionária e musicista inglesa que desempenhou um papel crucial na evangelização no Brasil. Nascida em Nottingham, Inglaterra, ela se casou com o médico missionário Robert Hyde Calley. Junto, eles fundaram a primeira igreja evangélica de língua portuguesa no Brasil e foram pioneiros na criação da escola dominical no país. Sarah Calley era conhecida por sua inteligência e talento artístico, compondo muitos hinos e auxiliando seu marido em suas atividades missionárias. Ela também teve um papel significativo na educação religiosa e secular no Rio de Janeiro. E em uma época em que a educação não era valorizada pelo Estado monárquico, Sarah usou seus talentos musicais para compor hinos que ajudaram a disseminar a mensagem cristã. Sua criatividade mostra como podemos usar nossos dons e habilidades de maneira inovadoras para contribuir com a sociedade. No contexto assembleiano agora, irmãos, temos a Celina Martins Albuquerque. Foi uma figura importante na história do movimento pentecostal no Brasil. Nascida em Manaus, Amazonas, em 19 de setembro de 1874, ela se casou com Henrique Albuquerque e se mudou para Belém do Pará. Lá, ela se converteu ao cristianismo na primeira igreja batista de Belém. Em 1910, missionários do movimento pentecostal chegaram ao Brasil e começaram a pregar sobre o batismo com o Espírito Santo. Celina se interessou pela doutrina e, em 8 de junho de 1911, ela se tornou a primeira pessoa no Brasil a ser batizada com o Espírito Santo e em sua residência na rua Siqueira Mendes. Esse evento foi um marco significativo e ajudou a espalhar a mensagem pentecostal no país. Celina Albuquerque viveu uma vida de fé e dedicação, sendo uma testemunha ativa de sua crença até sua morte em 27 de março de 1969, aos 95 anos. Frida Maria Strambeck Wingren foi uma missionária pentecostal. A nossa irmã Frida, ela era sueca, ela é enfermeira, jornalista, musicista, compositora, poetisa, articulista e
tradutora. Ela é a mais conhecida por ser cofundadora das Assembleias de Deus do Brasil, junto com seu marido Gunnar Wingren. Frida nasceu na Suécia e se formou em enfermagem antes de se dedicar à missão religiosa. Em 1917, ela veio ao Brasil, onde se casou com Gunnar Wingren e começou a trabalhar intensamente na expansão das Assembleias de Deus. Ela dirigia os cultos, liderava obras sociais, escrevia e traduzia textos evangelísticos e foi uma das primeiras mulheres a ensinar na escola bíblica dominical. Albertina Bezerra Barreto é uma figura importante na história das Assembleias de Deus no Brasil. Ela é conhecida por ter fundado o Círculo de Oração, um movimento de oração que começou em 6 de março de 1942 em Recife, Pernambuco. Tudo começou quando Albertina, preocupada com a saúde de sua filha Zuleide, que estava gravemente doente, convidou algumas irmãs da igreja para orarem juntas pela cura da menina. Essas reuniões de oração se mostraram tão poderosas e inspiradoras que se tornaram regulares e se espalharam por outras congregações. O círculo de oração se tornou um marco na história das Assembleias de Deus, promovendo a união e a fé entre os membros da igreja. Hoje, esse movimento continua forte, com grupos de oração em várias partes do Brasil. Essas foram algumas sinopses do tópico 3. Diz assim: a firmeza moral da Rainha Esther é uma inspiração para a mulher cristã do século XXI. A conclusão na revista nos diz assim, irmãos: com alegria e gratidão estamos concluindo o estudo dos livros de Ruth e Esther. Acima do papel humano visto nessas histórias, a providência divina é contemplada do começo ao fim. O Deus que tudo provê continua agindo em favor de seu povo. Percorremos um longo caminho através do livro de Ruth e de Esther. Não é verdade? O livro inteiro foi realmente sobre dois tipos de pessoas, os orgulhosos e os humildes. É sobre o que acontece com aqueles que são arrogantes e o que acontece com aqueles que são mansos. Mesmo que Deus não seja mencionado no livro de Esther em nenhum lugar da história, vemos sua mão trabalhando em todos os lugares, destruindo os orgulhosos e levantando os humildes, não é verdade? Uma das principais lições, por exemplo, do livro de Esther é que Deus pode e Deus proverá proteção para aqueles que confiam nele. Não há caminho mais seguro do que a vontade de Deus. Não há plano mais seguro que a palavra de Deus. Não há lugar mais seguro do que os braços de Deus. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seu ministério. Querendo o Senhor, estaremos de volta aqui para o quarto trimestre de 2024. A paz do Senhor a todos.